Olha que situação interessante, algo impressionante. E também algo terrível, algo preocupante. Como você não tem usado a palavra de Deus para evangelizar os ímpios e para que a palavra, através da pessoa do Espírito Santo, os convença de seus pecados, de sua má conduta, de seus atos criminosos, de sua imoralidade sexual, de sua mentira, todo tipo de pecado, idolatrias, os ímpios estão usando a palavra de Deus de forma isolada para cercear sua liberdade de pensamento. Ou você nunca viu nenhum ímpio dizer: não julgueis para que não sejais julgados. Deus é amor, então pregue o amor, não pregue a violência. Todo ímpio que quer se eximar da sua culpa, do seu pecado, da sua conduta criminosa, quando é denunciado a sua imoralidade, todo o seu erros, os seus crimes, ele evoca esses dois versículos: Deus é amor e não julgueis para que não sejais julgados. E você, por não conhecer a palavra de Deus, por não querer usá-la para evangelizar os ímpios estão usando para cercear a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de crença. E você é obrigado, porque você é um ignorante, não conhece a verdade, a se calar. Homicidas, idólatras, adúlteros, polígamos, necrófilos, ateus, satanistas, pessoas de diversas crenças religiosas que não têm a fé em Deus, que não servem a Deus, que não amam a Deus, que não têm relacionamento com Deus baseado na sua palavra, estão usando esses textos bíblicos para calar você, que se diz cristão. Isso é vergonhoso para você. Eles usam os textos para cercear a sua liberdade de expressão e dizer: você não pode me julgar, porque se Jesus não julgou, quem é você? Só que eles estão mentindo, porque Jesus Cristo sempre condenou todo e qualquer tipo de pecado na sua palavra. O julgamento que é proibido é julgar as intenções do coração do homem. Por quê? Porque o único que conhece as intenções que são do coração do homem, Salmo 139, é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não sonda. Então você não pode julgar as intenções do coração. O que todos nós, seres humanos, fazemos todos os dias, em todas as áreas da nossa vida, é julgar as ações das pessoas. Quando você escolhe um salão de beleza em detrimento de outro, você está fazendo julgamento. O julgamento significa avaliar, aprovar ou rejeitar algo ou alguém. Quando uma empresa escolhe o seu currículo e não do seu colega, ela está fazendo julgamento. É crime? Não. Quando você escolhe participar de uma religião e não de outra, é crime? Não, você está fazendo julgamento. Quando você escolhe se relacionar, namorar com alguém, ter relação sexual com alguém e não com outra pessoa, é crime? Não, você está fazendo julgamento. Então, meu amiguinho, pare de ser egoísta, pare de ser hipócrita, pare de ser demagogo. E não venha empurrar de goela abaixo, querer me dizer, ensinar a mim que julgar é reprovado por Deus. Mentira. Julgar não é crime, nem é crime na lei dos homens e nem é pecado. Então, se você não conhece a Bíblia Sagrada, ou se você não é temente a Deus, não tem um relacionamento com Deus, pare de querer usar a Bíblia e ensinar a palavra de Deus a quem conhece. Para você primeiro querer usar a palavra de Deus para educar alguém, você precisa se submeter à autoridade dela. Você não se submete à autoridade da palavra de Deus. Você não se submete ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e quer ensinar um cristão como ele deve viver. Você é um mentiroso e quer ensinar um cristão a viver em paz com Deus. Você é um adúltero, um polígamo, você é um zoófilo, um necrófilo, você é um pedófilo, você é um estuprador, você é um assassino, você é um enganador, você é um fofoqueiro e você quer ensinar um cristão como ler a palavra de Deus. É você. Você não tem nenhum relacionamento com Deus e quer ensinar um cristão que serve a Deus a como usar a palavra de Deus. Para de ser hipócrita. Você é tão idiota, você é tão acéfalo, que você não usa nem o seu lugar de fala, que a sua ideologia defende. Então sabe o que é o lugarzinho de fala, filho? Se você não serve a Deus, não usa a Bíblia para condenar a vida de ninguém. Se você não é servo de Deus, para que você está usando a Bíblia para cercear a liberdade dos outros? Está achando que a gente não conhece não as Escrituras? Ou está achando que a gente não conhece nossos direitos? Aí você quer criminalizar o meu pensamento. Você quer colocar a sua patrulha ideológica. Se você está incomodado com a verdade, se você está incomodado com a verdade, busque a fazer o justo. Se você está incomodado porque o seu erro está sendo denunciado, faça o certo. E se você está incomodado porque as pessoas estão vendo os seus erros,
comece a acertar. Pare de errar e comece a acertar. Sabe por quê? Porque julgar as pessoas nunca foi, não é e nunca será crime. Tá certo? E não use a palavra de Deus em vão. Não use e não fale a palavra de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? É usar a palavra de Deus ou usar a identidade de ser filho de Deus, servo de Deus, quando você sabe que não é. Então você não é servo de Deus. Se você está usando esses versículos, prova que você não é servo de Deus. Sabe por quê? Porque se você fosse servo de Deus, você saberia muito bem que esses versículos não significam isso que você está dizendo. Então, como você está querendo cercear o meu pensamento, a minha liberdade, e o pensamento, a liberdade dos cristãos de falar aquilo que Deus determina, pregar o evangelho, pregar a toda criatura, você, amiguinho, você não é a lei maior do país, você não é a Constituição, você não é o Código Penal, você não é nenhum dispositivo legal, nem muito menos você pode impor esta obrigação para ninguém, sabe por quê? A Constituição diz em seu artigo 5º, que pelo princípio da legalidade, todo mundo só será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer em virtude de lei. Se não existe lei, não há proibição, tá certo? A liberdade aplicada, a legalidade aplicada aos particulares é que eles possam fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E eles não podem fazer tudo aquilo que a lei proíbe, tá certo? Então, se você não conhece o direito, vai estudar. Se você não conhece a Constituição, vai estudar primeiro, para depois querer dar aula ao direito constitucional, porque você mostra que você é um criminoso, um desonesto. E segundo, se você não conhece as Sagradas Escrituras e não serve ao Deus das Sagradas Escrituras, não use o nome de Deus em vão, dizendo que Deus condena isso ou condena aquilo. Você é um adúltero, um prostituto, um devasso, um mentiroso, todo tipo de pecado você tem e você vem usar a expressão, não julgueis. Por quê? Porque se Deus julga o nosso pecado, Ele nos manda julgar uns aos outros para que nós nos corrijamos e seguimos a vontade dEle. Não existe santidade onde há pecado. Se você está mergulhado, abraçado com o pecado, você não obedece a Deus, você não é santo. Deus manda a gente fugir de todo tipo de pecado, de impureza e imoralidade sexual. Você está atolado na moralidade sexual. Você quer me ensinar o que devo ou não dizer sobre isso? Você quer rasgar as Sagradas Escrituras? Você quer reescrever as Escrituras à luz da sua ideologia diabólica, que não respeita a palavra de Deus? É isso que você quer? Amigo, amiga, vai estudar o direito primeiro, antes de você estar falando o que é errado, o que é certo. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus e depois busque servir a Deus. Quando você servir a Deus de verdade, você vai estar deixando de usar o nome de Deus em vão. E deixar de estar falando esse monte de asneiras que você fica falando, achando que sabe, ou que conhece, ou que tem autoridade, ou que tem procuração para falar o nome de Deus. Quem te deu uma procuração? Você não serve a Ele. Só pode falar pelo nome dEle aqueles que são seus discípulos. E você está mostrando que não é. Sabe por quê? Porque você está usando a palavra de Deus, o nome de Deus, em vão. Está manipulando aquilo que o texto não diz. O texto de Mateus 7, de 1 ao 7, não fala que nós não podemos julgar. Fala que nós não podemos julgar de forma hipócrita. Eu não posso condenar em você aquele pecado que eu pratico. É aquela velha expressão, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Esse é o julgamento que é condenado em Mateus 7. Aquela pessoa que mente e ensina os outros a não mentir. Aquele que rouba e diz que roubar é errado e é pecado. Então, esse julgamento hipócrita, nem eu nem você pode fazer. Agora, julgar, nós julgamos todos os dias as pessoas. Pare de ser mentiroso, pare de ser leviano, leviana e só use a palavra de Deus quando for verdade. Combinado?